Opa, bem, sejam bem-vindos. É muito bom ter assistido essa última palestra aí do professor Lucas Barros, que é bem relevante ao meu tema, que eu vou apresentar agora. E meu tema, eu não sei se os slides estão sendo compartilhados. Agora estão, perfeito. Então, essa minha palestra que eu vou dar hoje é sobre um título até um pouco lúdico, né? Interrogando a Skynet, a importância das explicações na inteligência artificial. Então, primeiro, falando um pouco de mim. Eu sou Rafael Mazini Barbosa de Oliveira, tenho graduação em nanotecnologia pela UFRJ, mestrado em química pela Unesp. Eu atualmente faço doutorado em economia aplicada, com a aplicação em inteligência artificial na Universidade de Antuérpia, aqui na Bélgica. Estou na Bélgica, então. E eu tenho uma experiência profissional, eu trabalhei como cientista de dados por um período lá na IBM, entre 2019 e 2020. Aí estão minhas informações de contato, mas no chat, qualquer coisa também vocês podem perguntar. E, primeiro, né, o que é inteligência artificial? Eu acho que para dar um contexto, acho que é importante definir isso. Inteligência artificial, vamos ter, por exemplo, um sistema que pode ser baseado tanto no computador e também os seus softwares associados, e temos um ambiente. O ambiente pode... como que faz a comunicação entre o sistema e o ambiente? É através de dados de áudio, de vídeo, imagens, texto, sensores. Temos essa comunicação entre um sistema de inteligência, que é o computador, os softwares, etc., e o ambiente. E a comunicação entre os dois pode levar a certas decisões, que podem ser ótimas, ou ótimas no sentido de otimizar. Então, essa junção de sistema, do ambiente com decisões é o que chamamos de inteligência artificial. E por que precisamos da inteligência artificial, né? Uma das tarefas mais comuns, né, na inteligência artificial é classificação. Por exemplo, classificação de imagem. Temos aqui um gatinho, um cachorro e outro gatinho. A inteligência artificial, modelos muito complexos e tal, podem classificar essa imagem como gato, como cachorro e como gato. Aí vocês podem me perguntar às vezes, mas qual a necessidade disso? Eu consigo ver que isso aqui é um gato, que é um cachorro? Eu preciso ter um modelo, uma CNN, que é uma rede convolucional de redes neurais, para fazer uma coisa tão simples assim? Aí, vamos lá, por que a gente precisa disso? É mais ou menos como comparar correr com um carro. Por exemplo, andar de um lugar para o outro, podemos fazer com nossos pés, né? Bem fácil, normal para diversas pessoas. Obviamente que tem algumas pessoas com problemas de acessibilidade, etc., de movimentação, mas para a maioria das pessoas é uma coisa fácil de fazer. E o carro, o que nos permite? Nos permite ter menos esforço para realizar a tarefa de ir de um lugar para o outro, e também conseguimos fazer coisas que não conseguiríamos se fosse para... se não fosse para... se dependesse só da biologia. Então, com o carro, a gente consegue viajar por distâncias muito mais longas, etc. Da mesma forma, na inteligência artificial, por exemplo, um modelo mega simples, um modelo que vai verificar se a pessoa pode ou não tirar a carteira de motorista. Aí vamos dizer que a condição única seja que a pessoa tenha com a idade igual ou superior a 18 anos. Beleza, isso aqui nós conseguimos fazer, é uma inteligência bem baixa, mas todo mundo consegue fazer. Mas agora imagina você fazer isso para um estado inteiro, o Detran do Rio de Janeiro inteiro, ou o Detran, às vezes, até de outros estados, de uma região inteira. Então, apesar de ser um processo simples, a quantidade torna difícil. Então, a inteligência artificial pode nos ajudar nisso, de realmente tarefas que são muito custosas de fazer várias vezes, de fazer uma forma automatizada. E também tem outra coisa. Aqui eu só tenho uma dimensão, né? Eu só avalio uma dimensão, que é a idade. Aqui, como que eu sou químico, tem um gráfico de diagrama de fase da água. Aqui temos a água sólida, aqui temos a água no seu estado líquido e aqui no estado gasoso. Aí eu te dou uma temperatura e uma pressão e eu quero saber qual o estado da água é. Eu vou demorar um pouquinho mais do que o caso da carteira de identidade para saber.
porque eu vou ter que verificar essas duas variáveis aqui e ver aonde o ponto vai cair. Aí vou complicar mais um pouquinho mais, colocar só mais uma dimensãozinha. Aqui eu tenho um modelo que prevê a chuva, dependendo de data, latitude, número de horas. Então, pô, é um gráfico tridimensional que eu vou ter que ver a probabilidade dependendo aqui na superfície. Então, muito mais difícil, que eu vou demorar também um tempo maior ainda para verificar. E isso com 3 dimensões. Mas modelos de inteligência artificial podem utilizar muito mais, centenas, milhares. Então, assim como a inteligência artificial pode fazer várias decisões em um tempo que a gente não consegue, ele também pode avaliar sistemas muito grandes que nós humanos não conseguimos. Então, por isso que a inteligência artificial se faz necessário em algumas áreas. E como e aonde a inteligência artificial é utilizada? Uma coisa bem normal, por exemplo, é o que a gente vê normalmente, é na direção autônoma. E isso aí está em voga, está em alta, o Tesla, etc. Então, essa coisa de direção autônoma pode ser utilizada a inteligência artificial. A predição do tempo também, cada dia mais está utilizando a inteligência artificial, porque tipo, os parâmetros que definem o clima são milhares, milhões. Então, é impossível para um ser humano pegar tudo isso e tentar prever o clima. E, por exemplo, até instituições bancárias, tipo, aceita crédito, nega crédito, empréstimo, cartão de crédito, pode também ser utilizado, e são utilizadas, técnicas de inteligência artificial. Mas, voltando para a explicação. Se a gente for falar de explicação em inteligência artificial, nós temos 2 tipos principais de modelos. Os modelos que nós chamamos de caixa branca, aonde que temos dados e temos vários parâmetros sendo manipulados de uma forma que a gente consegue entender que chegam a uma decisão, e os modelos de caixa preta, que a caixa preta não tem muito a ver com a caixa preta dos aviões, é uma caixa preta mais no sentido de física, química, que é onde é um modelo que você coloca dados, você não sabe como tem uma decisão. Você não sabe, você não consegue ver dentro. Então, falando um pouco mais do modelo de caixa branca, um dos mais utilizados é, por exemplo, a árvore de decisão. Aqui eu tenho uma muito simples, eu tenho 4 animais e eu quero classificá-los. Eu tenho um condor dos Andes, eu tenho uma arara, um elefante e um cachorro. Eu coloquei 2 variáveis aqui para avaliar. Se pode voar e se é maior do que um certo tamanho. Então, se ele pode voar, não. E, por exemplo, se for maior que 2 metros, seria classificado como elefante. E aqui, por exemplo, eu tenho um tamanho de 25 centímetros, 0,25, e pode voar? Não, falso. Então, viria aqui e aqui. Eu consigo entender muito bem desse modelo por que ele chegou a essa decisão. Porque o cachorro não pode voar, aqui essa aresta aqui, e também porque ele é menor do que 2 metros. Então, por isso que é um modelo de caixa branca. Eu consigo entender muito facilmente por que aquele modelo chegou a uma decisão. Agora, de caixa preta, qual é a diferença? Eu tenho a entrada de dados, por exemplo, eu tenho só 4 dados aqui. Aí eu vou colocar uma rede neural muito simples, digo. E essa muito simples é isso aqui. Então, eu tenho diversos parâmetros e conexões entre esses parâmetros aqui. E é humanamente impossível. Tudo bem que isso aqui alguns seres humanos até podem conseguir entender, mas a maioria não vai conseguir pegar isso tudo aqui e entender como chegou a essa decisão. É uma incógnita. Então, realmente, por isso que é um modelo que a gente chama de caixa preta. Mas por que utilizamos modelos de caixa preta? Por exemplo, se eu falei que temos modelos de caixa branca, que são fáceis de explicar, e de caixa preta, por que a gente não utiliza só os modelos que são explicáveis, como a árvore de decisão? Tudo na vida tem, acho que um trade-off, né? Tem um ganha e perde. E aqui não é diferente. Modelos que são explicáveis têm menos acurácia, ou seja, eles conseguem entender menos modelos complexos, coisas complexas. Então, o modelo de árvore de decisão, ele não vai ter uma acurácia muito boa, ele não vai conseguir entender um modelo muito complexo, um sistema muito complexo, mas ele vai te dar uma boa explicação. Agora, redes neurais, como eu falei anteriormente, eles são os melhores, mas, no entanto, eu não vou conseguir entender nada deles, puramente só com eles.
E então, se você precisa realmente, isso até é um conselho para cientistas de dados, um conselho comum, que como que você começa fazendo um modelo de machine learning? Você exatamente começa utilizando os modelos mais simples, até porque você tem essa explicação. E se você necessitar de maior acurácia, você vai subindo os degrauzinhos aqui até chegar a esses métodos mais complexos. E também, por que precisamos de explicação? Por exemplo, se o negócio funciona bem e tal, por que a gente precisa de explicação? Aí eu tenho um paralelo muito interessante. Vacinas funcionam muito bem, todo mundo sabe disso, etc. E mesmo assim, pessoas têm um receio com as vacinas. Vemos isso, o movimento anti-vax, etc. Então, mesmo com uma coisa que é comprovadamente, cientificamente, que tem as suas razões por que funciona, as pessoas têm um certo receio. Imagina se a gente implementar para a sociedade modelo de inteligência artificial que a gente não consegue entender e sem explicar. Então, realmente vai ter um grande receio da sociedade em ter essas técnicas, utilizar essas técnicas. Então, onde as explicações podem ser úteis? Então, tenho vários exemplos, na verdade. Tenho na detecção de viés, tenho até na educação, no entendimento do modelo em si e também no seu melhoramento. Para o primeiro caso, eu tenho um caso interessante que foi avaliado pela Universidade de Berkeley, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, onde que eles viram que algoritmos de inteligência artificial perpetuavam um viés, um racismo sistêmico lá, através do algoritmo. Então, o algoritmo estava fazendo decisões racistas no sentido de empréstimos para as pessoas para pagar a hipoteca. E aqui podemos ver um desses resultados aqui. Vocês podem ver que, para negros, a rejeição da aplicação para crédito é quase o dobro para brancos. E isso estava sendo feito por algoritmos, não eram pessoas racistas, etc., que estavam fazendo isso. Na verdade, é o próprio algoritmo que estava fazendo isso. Aí, uma coisa que podem pensar, tá, tudo bem, Rafael, apenas não use raça no modelo de classificação, de decisão. Mas não é tão simples assim. Mesmo não utilizando raça, estatisticamente, a gente consegue segregar pessoas. Por exemplo, uma coisa que tem nada a ver com raça, o CEP, o local onde a pessoa mora. Podemos ver que, isso aqui acho que todo mundo sabe um pouco, na zona sul do Rio de Janeiro tem uma concentração maior de pessoas brancas. E já em regiões mais pobres, mais precárias, tem uma concentração mais de pessoas negras. E isso não é relativo à raça, não tem nenhuma label, não tem nenhuma variável mencionando raça. E mesmo assim eu consigo ter uma segregação boa aqui de pessoas. E agora, nos Estados Unidos, falando um pouco um caso específico dos Estados Unidos, até o nome, por questões culturais, tem diferenças um pouco entre nomes de brancos e negros. Então você junta essas duas variáveis, nome da pessoa e CEP, o local. Você consegue, teoricamente, segregar essas pessoas. Aí você pode falar, pô, mas a pessoa então que fez o modelo é muito malvada, né? Não fez isso. Às vezes nem é isso, porque os modelos de inteligência artificial são baseados em dados históricos. E o racismo é histórico. Então, por ser baseados com os dados históricos, eles acabam pegando, sem querer, vamos dizer assim, esse viés aqui, se não detectado através de metodologias como da explicação, pode acontecer, e como está acontecendo. Então, é uma aplicação que a gente vê que é fundamental. Agora, mudando um pouco para a parte da educação, por exemplo, quando uma pessoa tenta aplicar para um cartão de crédito e é negada, é rejeitada, ela pode receber uma mensagem bem genérica sobre a aplicação. No entanto, também, idealmente, talvez, poderia receber uma coisa mais útil. Por exemplo, seu crédito foi rejeitado porque suas contas não foram pagas nos últimos 6 meses, você não tem uma conta de poupança e você não tem muita movimentação. Então, isso, indiretamente, pode servir como um ensinamento para a melhor gestão financeira da pessoa, para que a pessoa tenha uma conta de uma poupança, que pague suas contas e outras coisas também. E também nem a educação, eu digo só nessa parte de educação financeira. Por exemplo, eu tenho um outro projeto trabalhando aqui com dados de empregabilidade da Bélgica,
onde eu tenho um modelo de inteligência artificial que avalia currículo de pessoas e, por exemplo, essas pessoas que estão desempregadas, quais são as coisas que elas podem aprender para serem mais atrativas ao mercado e conseguir emprego. Então, isso através de explicações. Então, as explicações realmente podem ter impacto até na educação. E entendimento do modelo, uma coisa que isso é muito interessante, por exemplo, você está trabalhando numa empresa de publicidade, e você quer avaliar a efetividade de uma campanha publicitária. E você pega diversas variáveis e você tem um resultado dessa campanha publicitária, que pode ser tanto o sucesso quanto um fracasso. Agora imagina, você é um cientista de dados dessa empresa e o modelo fala que a campanha que o seu chefe está desenvolvendo seria um fracasso. Você vai falar o quê? Você só vai falar, olha, chefe, sua campanha vai ser um fracasso. Tipo, só isso? Não dá para confiar inteiramente só realmente nesse resultado. Então, a inteligência artificial explicável, através de, tipo, quais foram as coisas que o modelo se baseou para chegar a essa decisão. Por exemplo, pode ser o tempo de projeto, foi tipo muito decisivo, os gastos com marketing, a data de lançamento. Então, essas coisas aí podem, realmente foram relevantes para chegar a esse resultado de fracasso, e o seu chefe pode rever essa coisa na campanha de publicitária. E agora avançando um pouco mais, e última coisa, melhoramento do modelo. Isso aqui é uma coisa bem interessante. Por exemplo, eu tenho um modelo de inteligência artificial que classifica, de novo, cachorros e animais, etc. E classificou isso aqui como um lobo. Na verdade, é um husky siberiano. Para algumas pessoas que entendem, isso vão poder ver. Aí, o modelo, na verdade, tem alguns modelos de explicação que podem falar exatamente por que essa imagem foi classificada. E eles podem falar, olha, eu classifiquei essa imagem por causa disso daqui, ó. Isso aqui que eu vou circular. Tá vendo? Eu não estou circulando o cachorro, na verdade, estou circulando o background. Aí, se você for ver os seus dados de treinamento, olha o lobo. O lobo está sempre com background de neve. Por outro lado, o husky siberiano está mais verde, um campo, etc. Então, na verdade, esse modelo específico aqui, ele aprendeu errado. Ele aprendeu, em vez de aprender as características do cachorro, aprendeu o background, ele fez uma trapaça. E isso tem até consequências em sistemas militares. Eu tenho um caso que o sistema militar de detecção estava detectando tanques inimigos e amigos. Ele começou só a detectar não através das características do tanque de guerra, do inimigo, mas dos padrões de clima, porque o tempo, o sol, etc., na região inimiga era diferente, dava uma cor diferente da região que estava os tanques amigos. Então, não estava classificando para a coisa correta, como assim? Então, a gente pode detectar isso e melhorar o modelo, através de diversas técnicas aí, para, por exemplo, remoção de background ou inclusão de novos dados de treinamento. Então, como podemos explicar as decisões tomadas por modelos de inteligência artificial? Isso é a área que eu trabalho, que é a área de Explainable Artificial Intelligence, que é chamada de CHAI. E uma das coisas que já falei que é muito importante para a definição de como o modelo pode ser explicável é o tipo de modelo. Como falei, caixa branca ou caixa preta. Os modelos de caixa branca, eles têm uma explicação intrínseca que chamamos de ad hoc. Então, num próprio modelo, a gente consegue obter explicações dele. E, da mesma forma, tem os modelos de explicação, os modelos de caixa preta, eles só podem ser explicados após a decisão. A gente chama mais de post-hoc. Então, eu gosto muito dessa tabela, não vou explicar muito sobre ela, mas só que ela divide os modelos de ad hoc, ou seja, que os modelos que intrinsecamente têm explicação, e os modelos que precisam de um algoritmo adicional para explicar suas decisões. E eu quero salientar aqui as redes neurais. Vocês podem ver que as redes neurais sempre fazem parte desse conjunto aqui de modelos a serem explicados de caixa preta. E também a explicação pode variar de escopo. Isso é uma coisa bem interessante. O escopo da explicação pode ser global, ou seja, por que o modelo, o que o modelo acha de importante para a decisão, para levar uma decisão. E o escopo pode ser local também.
Por exemplo, eu quero esse ponto específico aqui. Eu quero por que esse ponto aqui teve uma classificação. Então, o modelo pode ser explicado desses dois diferentes tipos de escopo aí. E para exemplificar isso aqui, eu vou utilizar esse dataset aqui, que é bem famoso, é o íris, onde tem 3 tipos de flores, né? A íris setosa, a versicolor e a virgínica. E essas flores podem ser classificadas através do tamanho da pétala e da sépala. Então, vemos aqui a largura, o comprimento da pétala e a largura e o comprimento da sépala. Como que a gente consegue fazer uma explicação? Primeiro, pela importância de cada variável. Então, tem várias variáveis aqui e eu quero saber a importância delas no meu modelo. Eu posso pegar, fazer isso um treinamento de um modelo de inteligência artificial, que é black box, que eu não consigo entender, que eu tenho essas classificações, e uma metodologia para eu saber a importância de cada componente aqui, cada variável, é através de treinando, removendo variáveis. Por exemplo, eu treino tudo e eu tenho essa aqui, a acurácia aqui. Então, ele tem uma efetividade, o modelo, se eu treinar com todo mundo. Se eu tirar a primeira variável, eu vou ter uma acurácia provavelmente menor. O quão menor ela for, o mais importante essa variável é. E eu posso fazer isso com a segunda, com a terceira e com a quarta. E assim eu vou ter um ranking de importância de variáveis. Isso aqui eu posso fazer com qualquer modelo, o que a gente chamamos de uma técnica modelo agnóstica, ou seja, pode ser com qualquer modelo. Mas tem diversos problemas nessa técnica. Eu só estou mostrando aqui, mas eu vou falar rapidamente. Tem diversos problemas. Um dos problemas dessa técnica que é bem problemático é o tempo. Porque imagina você ter que treinar um modelo, 2 modelos, 3 modelos, 4 modelos, 5 modelos para ficar medindo isso tudo. Demora muito, dependendo do tamanho do seu modelo, do tipo, etc. Então, uma outra coisa que a gente pode melhorar um pouquinho ao invés de remover totalmente as variáveis, a gente não treinar novamente, porque treinar demora. Então, a gente pegar e substituir a variável, destruir a informação. É a mesma coisa que a gente jogar fora. A gente colocar com dado inútil. Então, a gente pega o primeiro, substitui por dados inúteis, o segundo por dados inúteis e tal. Vai ser a mesma coisa como se fosse destruir. E, da mesma forma, eu vou conseguir saber a importância da primeira, da segunda, da terceira e da quarta variável. Então, esses são tipos modelo agnósticos que podemos ver a importância das variáveis para o modelo em geral. Outra técnica também que é bem utilizada, especialmente para Randall Forest, que são modelos que utilizam diversas árvores de decisão para fazer uma classificação, é o decréscimo da impureza. Na árvore de decisão, ela acontece o seguinte: ela pega cada árvore, cada feature, ou seja, cada variável, tem uma força de organização, ou seja, uma força de classificação. Ela é boa para classificar, diversificar esse tipo de classes aqui. Então, se o decréscimo da impureza, ou seja, se ela consegue organizar melhor, significa que é uma variável com uma maior força. Então, da mesma forma aqui, a gente pode ver que o tamanho da pétala e a largura da pétala são muito importantes para a classificação, enquanto os tamanhos da sépala não tão importantes. Então, isso aqui é uma outra modelo, isso aqui não é modelo agnóstico, porque só funciona com uma floresta randômica. E eu falei só de modelos globais de explicação. Agora, eu quero falar de modelos que são mais específicos para um ponto. E uma das metodologias mais famosas para isso é o LIME, que é o Local Interpretable Model Agnostic Explanations. O que ele faz? Temos esse modelo aqui muito complexo. A gente tem 2 classes, e vocês podem ver aqui pelas curvas que é muito complexo. A gente não consegue definir bem isso aqui como uma equação simples. Mas se a gente pegar bem aqui na proximidade, ao invés de a gente avaliar tudo, vamos avaliar aqui bem na proximidade. Quando a gente avalia, dá esse zoom aqui, a gente consegue ver um modelo mais simples. Então você pode ver aqui, ao invés dessas curvas todas aqui, a gente tem uma linha. E essa linha aqui, a gente consegue, o ponto que é azul aqui, que é amarelo, que eu destaquei aqui, a gente pode ver como que está a região de classificação. Então, a gente passou de uma coisa muito complexa para uma coisa mais simples.
Então, a partir daí, eu posso utilizar outros modelos explicáveis que vão conseguir me falar o que é importante e o que não é importante nessa classificação local. Aí você vai me perguntar, Rafael, mas só que, vai variar muito a importância das variáveis num escopo global e local? Eu te mostro aqui. Você pode ver aqui que o eixo X aqui e o eixo Y aqui, são duas variáveis. Eu consigo pegar esse amarelinho aqui e jogar para o vermelho tanto para cá, ou seja, tanto andando só no X, como andando só no Y. Então, eu tenho uma importância na classificação, tanto em Y quanto em X. No entanto, o mesmo modelo, aqui é diferente. Se eu andar para cá ou se andar para lá, não vou mudar a classificação. Ou seja, em X é irrelevante. Perdeu totalmente a relevância na classificação. Enquanto em Y, eu mudo ainda. Então, podemos ver aqui uma situação que tem uma diferença na importância das variáveis. Então, você pode ver como que a explicação local pode variar isso. E, além disso, temos uma outra técnica também bem utilizada, que é chamada SHAP, que é baseada nos valores Shapley, que é fundamentada na teoria dos jogos. E qual que é a diferença? É bem parecida com aquela coisa que eu falei da remoção das variáveis, mas só que para um caso específico. E, adicionalmente a isso, por exemplo, eu quero saber, eu tenho um modelo que vai classificar a probabilidade do time ganhar. Aí eu tenho, sei lá, o Neymar, eu tenho o Fred, o Thiago Silva e o Alisson. Eu tenho uma probabilidade aqui de 0,89% de o time ganhar. Aí vamos fazer o seguinte, como eu falei, não tem que destruir informação para eu saber a importância. Eu quero saber a importância do Neymar para o time. Então vamos destruir essa informação. Como que eu posso destruir o time? Colocando eu para jogar. Eu jogo muito mal. Então a gente consegue destruir aqui. A gente pode ver a diferença da classificação aqui diminui muito. Então a gente pode ver que o Neymar é importante. Mas só que a gente não pode desconsiderar o time inteiro. Às vezes o Neymar é bom, mas, por exemplo, que tem lá a assistência do Fred, do Thiago Silva, do goleiro. Então, o SHAP, os valores Shapley, o que eles fazem? Eles desconstroem esse modelo, substituindo cada um desses para ver, no geral, qual a comparação entre esses dois aqui e, através da média desses valores aqui, de comparação entre o modelo original e o modelo, vamos dizer assim, destruído, eu consigo ter uma observação mais clara de quão importante o Neymar é. Porque eu vou considerar não só substituir ele, mas substituir outras pessoas. Por exemplo, eu substituir para eu esqueci um bicho lá, ou aqui para o cara do Madagascar, não, do Era do Gelo. Enfim, eu tenho isso aqui. Mas qual o problema dos valores Shapley? Eles calculam muito, é muito pesado. Eles funcionam na base de 2 elevado a n número de variáveis. Ou seja, se eu tiver 40 variáveis para modelo de inteligência artificial não é nada. Se eu tiver só 40, isso vai gerar 2 trilhões de análises. Então é muito grande. E o que o SHAP faz, na verdade, ele tem várias metodologias de como reduzir esse cálculo aqui exponencial. Então, eu consigo ter uma medição mais acurada da importância de cada feature através dessa metodologia aqui. E temos um outro chamado contrafactuais. O que é isso? Temos um outro modelo aqui. Esse modelo aqui é o modelo de aprovação para crédito, vamos dizer assim, e onde você tem reprovado e aprovado. E temos aqui um limite para ser aprovado e reprovado. E vamos analisar uma pessoa específica. Essa pessoa específica tem o máximo possível de cada variável, os valores máximos possíveis de cada variável estão aqui. Porém, os valores reais dessa pessoa são esses daqui. E quais são essas variáveis? São histórico de crédito, salário, tempo de conta e tempo de emprego. Quer dizer o quê? Quer dizer que o histórico de crédito, a pessoa está o máximo possível. Ela já atingiu o máximo. A gente pode ver aqui, é o máximo. Porém, ela não atingiu o máximo no salário, nem de tempo de conta, nem de tempo de emprego. Se a gente for analisar a importância das features, como que a gente fez anteriormente, a gente vê que por aqui, o histórico de crédito é o mais importante. Mas só que ele já atingiu o máximo do que ele pode atingir no histórico de crédito. Ele não consegue aumentar mais. Então faz sentido eu falar
que a variável mais importante para ele ter sido reprovado é uma coisa que ele não é importante, porque ele já atingiu o máximo. Então, é uma coisa muito esquisita. Então, para resolver isso, temos uma outra metodologia de explicação chamada contrafactuais, que eles fazem isso aqui. Em vez de ter essas importâncias de variáveis, eu tenho essa frase aqui. Se seu salário fosse 2 vezes maior, seu crédito seria aprovado. Então, eu, em vez de mostrar todos esses pesos aqui de variáveis, eu só falo, olha, cara, se isso aqui, se eu fosse o dobro, se o seu salário fosse o dobro, você seria aprovado. Então, ele nos diz o quê? Quais as menores mudanças possíveis para mudar na classificação? Então, temos o caso que chamamos o factual, ou seja, o que a pessoa aconteceu, que é isso aqui, ela foi reprovada. E o contrafactual, que é exatamente se eu dobrar, por exemplo, o salário dele, ele seria aprovado. Então, é um outro tipo de explicação. E quais são as vantagens dos contrafactuais? Primeiro, a facilidade de entendimento. Isso é investigado, os contrafactuais, desde Platão, de Aristóteles. Não me pergunte quem é quem, que eu não faço a mínima ideia, mas só que o importante isso é muito tempo investigado. E é até interessante porque, por exemplo, a gente tem um vestibular, um concurso público. Se eu não passei, eu não falaria, pelo menos eu não passei porque a variável mais importante para passar no concurso público é tempo de estudo. Então, não faz muito sentido. Porque, tudo bem, pode ser o tempo de estudo a variável mais importante, mas eu posso ter estudado muito, entendeu? Como que o cara tem um crédito máximo. Então, eu não passei porque eu não estudei para essa matéria específica. Se eu tivesse estudado para essa matéria específica, eu teria mais chance, eu poderia passar. Da mesma coisa, o bolo solou. Ninguém vai falar, olha, para o bolo solar, o aspecto mais importante é a quantidade de farinha. Não. Pô, meu bolo solou porque eu coloquei muita açúcar. Se eu tivesse colocado metade de açúcar, meu bolo não teria solado. Então, é muito natural para a gente usar as explicações contrafactuais. Então, é explicar decisões por meio de situações alternativas, cujas alterações sejam o menor possível relativo ao caso factual. Isso é importante porque, por exemplo, no caso do vestibular, eu não passei no vestibular porque eu não sou Albert Einstein. Então, é uma coisa muito longa, entendeu? É uma comparação muito grande. Então, não serve muito como uma explicação. Ou, meu bolo não solou porque não tem uma fábrica de bolo. Então, é uma coisa muito longa. Então, os contrafactuais devem ser muito próximos da sua realidade. Então, tem que ser a distância menor possível. Mas o que é menor? Por exemplo, 10, mais 10. Isso aqui é menor? Não sei. Então, eu tenho uma situação que eu colocava mais 10 e eu seria de reprovado para aprovado. Mas, o quê? Mais 10 o quê? Mais 10 imóveis? Pô, se for mais 10 imóveis, eu acho que é um pouco difícil eu conseguir. Agora, se for mais 10 reais de saldo bancário, bom, eu posso tentar na rua achar uma nota de 10 reais na rua e resolver a minha situação. Da mesma forma, menos 100. Eu passaria de reprovado para aprovado. Mas, menos 100 o quê? Menos 100 em dívida? Pô, eu posso deixar de comprar um sorvete aqui esse mês e aí fazer uma economia e pagar minha dívida. Ou menos 100 idade, eu tenho 30 anos. 30 menos 100 vai dar menos 70. Então, coloquei até aqui uma coisa que, é até de outro mundo, né? Porque menos 70 anos não dá para explicar. Então, essa definição do que é o menor no contrafactual é interessante e complicada. Tão complicada que eu fiz um estudo. Na verdade, essa é a minha área específica de estudo. E existem diversas equações tentando resolver isso. São tantas equações que eu fico até que nem a Nazaré aqui, eu fico confuso. E para resolver isso, eu fiz um paper, junto aqui com o meu orientador, que é um benchmark, ou seja, é uma avaliação de como esses métodos contrafactuais são efetivos na geração esses contrafactuais com menor distância possível e etc. E mesmo assim, eu fiz o estudo, aí eu tive meus resultados. Mesma coisa. Só dessas árvores aqui eu tenho 200 para avaliar. Eu tive 200 para avaliar. Então, qual foi a minha conclusão desses algoritmos todos? Que depende. Como que você pode gerar um bom contrafactual com uma menor distância possível. Isso depende do tipo de dados,
da configuração do modelo, da métrica que você quer otimizar, do ponto factual das suas propriedades. Então, realmente é muito complexo você dizer, hoje em dia, utilizar hoje em dia contrafactuais. E, como conclusão desse trabalho específico, desse artigo, eu acho que a geração de contrafactuais é uma ferramenta poderosa para gerar explicações fáceis, ou seja, a gente consegue entender os contrafactuais. Porém, o campo ainda falta maturidade na disponibilidade de ferramentas, ou seja, as ferramentas disponíveis para gerar eles são muito precárias, e também da sua fundamentação teórica. O que é um bom contrafactual? O que é uma distância pequena? Isso não está sendo definido. Eu tentei, com o meu artigo inicial, fazer essa definição da área, mas só que ainda falta muita coisa para ser definida. E tem uma outra coisa, um pouquinho fora da explicação, um outro uso de contrafactual que está sendo descoberto aos poucos, mas pode ser muito interessante para o desenvolvimento da inteligência artificial. É o seguinte, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um modelo que leva em conta a sua alimentação, o exercício que você faz, o seu histórico médico e medicações que você toma, até a quantidade, tipo de remédio, tudo. E dele eu vou te dar que você é uma pessoa, você está saudável ou doente. Esse modelo já é muito útil por si só, porque é como se fosse um médico, né? Eu dou todos os dados e ele fala, olha, você está doente, tem que procurar um tratamento. Ou você está saudável, está de boa. Mas como que a gente poderia usar contrafactual aqui de uma maneira diferente? Por exemplo, eu tenho uma pessoa e ela foi classificada como doente. Se eu pegar um contrafactual que fala, bem, se você mudar sua alimentação para isso aqui, se você mudar um pouquinho de exercício e se você alterar essas medicações, você vai passar de doente para saudável. Então, tiver uma aplicação do modelo de inteligência artificial de não só classificar, mas fazer sugestões. Isso é revolucionário. Isso é pouco ainda estudado, muito iniciante, mas você pode ver que tem uma outra aplicação totalmente diferente dos modelos de inteligência artificial. Então, isso é muito interessante. E agora, para meio que finalizar, eu vou falar um pouco das soluções que existem hoje em dia, já, para a geração de explicações de modelos de inteligência artificial. A IBM, a empresa que eu já trabalhei, gostei muito, ela tem a Watson OpenScale, é uma ferramenta bem interessante, por quê? Porque eles dão tanto a importância das variáveis para o Lime, lá, que eu falei, ou seja, a gente pode pegar um ponto específico e ver a importância de cada variável, como os contrafactuais, que estão aqui. E aí, nesse exemplo aqui que eles deram, duas coisas muito interessantes. Primeira coisa bem interessante, aqui está sendo classificado como pessoa de risco. E olha que foi classificado como uma pessoa sendo de risco. A pessoa ter um crédito maravilhoso, um crédito acima do normal, é um comportamento de pessoa de crédito de risco. Então, você pode ver como que é importante essas metodologias, porque para mim não faz sentido uma pessoa que tem um crédito maravilhoso ser classificada como de risco. Então, o que tem aí? O que está acontecendo aí? E outra coisa no contrafactual aqui, a gente está falando de duração do empréstimo e o que você tem de poupança. Você pode ver aqui que a duração de empréstimo, você tem 9% aqui, na verdade, o que mais dá valor para a feature mais importante é a idade. Mas para a geração do contrafactual, na verdade, ela é para alterar isso aqui, não isso aqui. Então você pode ver que realmente é interessante você saber que mesmo com uma feature sendo mais importante, não significa que ela vai ser decisiva para você mudar a classificação de não risco para risco, por exemplo. Aí temos outras empresas, por exemplo, a AWS, a Amazon, ela tem a SageMaker Clarify. Eles usam modelos baseados em outra técnica que eu já falei, o SHAP, para fazer a medição da importância das features, tanto para dados tabulares como para dados de imagem. O para imagem eu não achei muito lá na documentação deles, mas para as features é esse gráfico aqui falando quais a importância de cada feature.
A Microsoft, a Azure, né, que é a plataforma de cloud deles, eles têm várias implementações open source. Eles até têm uma comunidade chamada Interpret ML, que é focada em buscar mais sobre a interpretabilidade na inteligência artificial. No entanto, eles têm muitas bibliotecas de Python e tal, então não é uma coisa, vamos dizer assim, friendly para o usuário. Ele não consegue usar diretamente. Só algumas coisinhas, por exemplo, essa a importância das variáveis agregadas e tal, mas outros modelos você tem que ser um cientista de dados, tem que codar em Python mesmo para ter acesso a essas explicações. A Google, eles mais ou menos seguem igual a Microsoft, eles têm diversas ferramentas, porém não é muito fácil para um usuário leigo utilizar, e tanto para a classificação de imagens, de explicação de imagens, como para dados tabulares, e eles também têm uma ferramentazinha mais fácil de utilizar, onde você pode selecionar do seu modelo um dado específico, mudar as features e ver o que vai acontecer com a classificação. Também tem detecção de bias, de fairness, né, para ver se o modelo realmente é justo, etc. No entanto, eu vi que falta algumas coisinhas nessa plataforma deles, mas é uma coisa interessante para você explorar o seu modelo em si. E finalmente tem a H2O AI, que eles têm a Driverless AI, que na verdade são várias soluções, que já falei, a Shapley, o Lime, outros modelos de explicação, que pode te dar conjuntamente a explicação por que o seu modelo está funcionando, por que o seu modelo não está funcionando, por que essa feature, esse ponto específico foi classificado de tal maneira. Então, no geral, eu mostrei 5 empresas, se eu não me engano, e todas elas têm ofertas, mesmo que rudimentares, para explicação de modelos de inteligência artificial. Isso significa o quê? É interessante, é importante. Como na palestra anterior foi falado, a legislação do Brasil, da Europa, no mundo inteiro está muito de olho de como a inteligência artificial está sendo aplicada. Então, isso é um produto muito importante, tanto para a academia, para a gente pesquisar, como para as empresas, porque realmente é um requerimento legal que vamos ter no futuro próximo, ou já até hoje em dia. E, finalmente, agora para finalizar, para abrir a sessão de perguntas, tem o autor William Gibson, né, é um escritor, é um pioneiro do gênero cyberpunk, então tem tudo a ver com a Skynet. Ele falou que ele acha que as tecnologias são moralmente neutras, ou seja, não é boa nem é ruim, até o momento em que aplicamos. É na sua utilização para o bem ou para o mal que elas se tornam benéficas ou nefastas. Ou seja, todo mundo fala, por exemplo, da Skynet, que os robôs vão matar todo mundo, vai acabar com tudo, mas não é bem assim, não é o robô. Na verdade, o que vai definir isso são nossas intenções. Então, se nós tivermos responsabilidade de fazer modelos que são explicáveis, que a gente garanta que tenha equalidade entre gênero, raça, credo, cor, tudo, se a gente tiver esse propósito, vai se tornar benéfico a inteligência artificial, como diversas outras tecnologias se tornaram benéficas. No entanto, se o propósito for nefasto, se for ruim, obviamente isso pode fazer muito mal. Então, o problema da Skynet, na verdade, somos nós humanos mesmo. Então, acho que é isso. A gente não tem que ter medo da inteligência artificial. A gente tem que realmente ter muita coisa para ser aplicada, muita coisa para ser tirada boa dela, mas acho que a gente tem que ter muita responsabilidade ao criar esses modelos e essas tecnologias. Bem, é isso. Eu abro para perguntas aqui. Muito obrigado. E tem meu e-mail aqui, um e-mail pequeno e um e-mail muito largo da universidade, porque aqui na Bélgica geralmente tem nome e sobrenome só, no Brasil a gente tem um nome mais longo, então ficou esse negócio enorme aí. Então, abro aí para a sessão de perguntas, se alguém tiver. Então, isso é uma pergunta muito boa. Então, como foi perguntado ali,
uma coisa muito interessante do modelo de inteligência artificial é que eles mudam com o tempo. Porque, por exemplo, o mundo muda, então os modelos mudam também. Tem um negócio chamado MLOps, que tem no desenvolvimento, tem o DevOps, que é realmente você pegar um modelo do desenvolvimento até a produção. Então tem um ciclo, né, que vai ficar rodando e você vai ficar mandando como se diz, o produto lá para a produção. Na Machine Learning existe a mesma coisa, você manda vários modelos a diversos momentos. Os modelos de inteligência artificial explicáveis e as explicações são fundamentais para isso. Por quê? Porque a gente tem que garantir que esses modelos novos que estão sendo lançados a todo momento sejam justos, estejam realmente corretos, as classificações são baseadas em coisas concretas. Por exemplo, o modelo não pode se basear, como eu disse anteriormente, em uma coisa que não faz sentido. Por exemplo, classificar uma pessoa que tem um crédito de alto risco por ter um crédito maravilhoso. Não faz sentido. Então, essas coisas são muito importantes no processo de desenvolvimento e de deployment de modelos de inteligência artificial. Mais alguma pergunta? Talvez não. Então, uma pergunta bem interessante. Eu não vi realmente alguém utilizar. Quer dizer, alguém já utilizou AI para definir em qual tipo de empresa ou ações de bolsa investir. Isso é feito a todo momento, na verdade é bastante feito. Mas só que, imagina numa situação um pouco inversa. Você tem um modelo de classificação que vai falar se essa empresa vale a pena investir ou não vale a pena investir. Aí essa empresa tem uma classificação que não vale a pena investir. Por quê? Por que não vale a pena investir? Às vezes isso pode ser muito interessante para a empresa, entendeu? Às vezes ela precisa alterar alguma coisa, tipo, o capital de giro dela tem que ser um pouco maior, o número de empregados tem que ser maior ou menor. Então você pode dar insights para a empresa que pode ser extremamente úteis através da explicação. Mas que existe AI para definir qual empresa ou ação investir, isso existe bastante. Mas só que a explicação por que ela é boa de se investir ou não é uma coisa que não está sendo explorada e que pode ser explorada e levar a conhecimentos muito interessantes. E a segunda pergunta, e caso uma decisão tenha várias explicações, como isso pode ser obtido? Isso é uma coisa também interessante. Por exemplo, eu tenho uma decisão pode ter realmente vários tipos de explicação. Por exemplo, uma coisa pode ser explicada por diversas maneiras. Eu não passei no vestibular, por exemplo. Pode ser explicado porque eu não estudei o suficiente, ou que eu estudei as matérias errado, que minha forma de estudar não foi tão boa. Então, tem vários tipos diferentes de explicação. E, por exemplo, no modelo de contrafactuais, existem algoritmos que conseguem fazer essa variação. Então, mesmo que não seja a menor, mas seja a segunda menor modificação que você possa fazer, você pode dar uma outra explicação. Até porque é muito difícil definir essa propriedade de menor. Por exemplo, menor para uma pessoa pode ser não menor para outra pessoa. Por exemplo, para mim pode ser muito mais fácil estudar 10 horas por dia, mas a outra, às vezes, com uma estratégia diferente de estudo, pode ser melhor. Então, explicações diferentes, realmente, alguns algoritmos podem adicionar isso na sua análise. Em um conjunto de dados do mundo real, onde as variáveis podem ter comportamento não linear, que fatores devem ser levados em consideração de análise de contrafactuais? Isso é legal, isso é bem legal. Realmente, tem um problema de causalidade, né? E isso é um grande problema na parte de contrafactuais, e é exatamente o que aquelas equações ali tentam resolver. Um desses modelos, para resolver exatamente esse problema, usa autoencoder. Então, o autoencoder é o quê? Ele pega uma entrada e tenta reproduzir essa entrada no mesmo espaço lá que ele tem. Então, vamos dizer assim, ele utiliza uma metodologia para tentar pegar o contrafactual e tornar ele não tão artificial, vamos dizer assim, mas
considerar as relações não lineares que os dados têm. Então, que existe maneiras de fazer isso, de tratar isso, existem várias maneiras de tratar isso, porém não são tão simples, e mesmo quando são aplicadas, através do meu benchmark que eu fiz, às vezes não funcionam, simplesmente não funcionam. Então, é uma área extremamente incipiente, está no zero praticamente. Enfim, boa pergunta. Qual tipo... Tá, existem vários tipos de modelos de inteligência artificial utilizados pelas empresas. Aí depende muito do tipo de tarefa, né? Eu creio. Por exemplo, para a imagem, com certeza é utilizado mais redes neurais. Aí também depende. Por exemplo, se for uma classificação de imagem muito simples, aí talvez até uma rede neural, um MLP, um Multilayer Perceptron, vai conseguir resolver o problema. Agora, se for uma classificação muito mais complicada, aí realmente aí a gente vai precisar de uma CNN, alguma coisa mais robusta para resolver esse tipo de classificação. Agora, para dados tabulares, putz, aí é o mundo, aí vai depender. Vai depender realmente de quão explicável você quer, como eu mostrei lá naquele gráfico lá do início, quão explicável você quer e quanta acurácia você quer. Então, na verdade, a pergunta que devemos fazer não é, na verdade, tipo, o modelo que é mais utilizado e vamos utilizar o mais pop aí. Na verdade, é mais... será que eu preciso de um modelo realmente top, um modelo realmente que seja muito forte? Ou será que realmente um modelo muito simples, como uma árvore de decisão, vai resolver o problema? Então, para os cientistas de dados, o importante é isso. O importante é você ter uma acurácia boa, você fazer esse equilíbrio aqui, ó. Ter uma acurácia boa e ter uma explicação boa. Então, se você tem uma acurácia boa aqui, você não precisa subir, entendeu? Tá ótimo. Você tem algum exemplo de aplicação de IA para a inclusão de pessoas com deficiência ou idosos? Existem, eu acho que para inclusão de pessoas com deficiência tem até por exemplo, para pessoas cegas, eu já ouvi algum projeto que usa a inteligência artificial, por exemplo, para ajudar a pessoa a entender o ambiente que ela está. Eu não me lembro direito como que é como se diz, o mecanismo de feedback para a pessoa, mas eles conseguiam, através de um modelo de inteligência artificial, perceber o ambiente e mandar algum estímulo para a pessoa cega para ela entender como o ambiente está. Então, realmente, tem aplicação realmente para pessoas com deficiência. E para idosos, eu creio também que tenha. Bem, acho que agora está encerrando. Vocês têm, novamente, meu e-mail aqui. Qualquer pergunta, realmente vocês podem entrar em contato e comigo. E acho que também lá na Campus Party tem mais informações. Novamente, muito obrigado. E eu espero que tenha sido útil para vocês. Certinho? Muito obrigado novamente.